Fala pessoal, sou Mauro Rodrigues, economista do Porquê. Agora a gente começa mais um Porquê Entrevista. A gente está aqui com Ana Carla Abrão. A gente vai falar hoje sobre crédito, sobre custo de crédito, vai falar sobre uma coisa chamada spread bancário. Acho que a Ana Carla é uma das pessoas que mais entende disso, né, Ana Carla? No Brasil, você escreveu uma tese de doutorado sobre isso. Exatamente. Muitos anos atrás. Você trabalhou no Banco Central, trabalhou no sistema financeiro, você foi secretária de Fazenda do Estado de Goiás e agora você é sócia da consultoria Oliver Wyman, certo? Exatamente. Então vamos falar um pouquinho sobre spread. Então, todo mundo sabe, no Brasil é super caro tomar crédito. Uma das coisas que explica isso é o spread bancário, que é a diferença entre quanto que o banco paga para quem está colocando dinheiro lá e quanto que ele cobra para emprestar. Essa diferença é muito grande. Exatamente. O spread é justamente isso. Acho que a gente precisa começar daí, né? Entendendo o que é o spread. O spread não é o juro do crédito, é a diferença entre o que nós, quando tomamos crédito, pagamos e nós, quando somos investidores, recebemos. Ou seja, o banco ele capta um volume de recursos, depois ele empresta. Essa diferença, quanto ele paga e quanto ele cobra, é o spread bancário. E no Brasil é muito alto, né? É muito alto. É claro que assim, a gente também precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque esses rankings internacionais, eles às vezes medem coisas que são coisas diferentes. Certo. Mas ainda assim, mesmo quando a gente ajusta, o Brasil se destaca como um país em que o spread bancário é dos mais altos do mundo, sim. Certo. A gente precisa entender por quê, mas de fato nós estamos ali, né, infelizmente, numa posição meio campeões ali de spread bancário. Eu escuto essa história de spread desde que eu comecei a estudar economia, que já faz muito tempo. Tá mudando isso? Ou continua alto, é estável? Como é que é? Vamos lá. E eu também, por isso que eu brinco, né, que eu fiz a minha tese de doutorado há muitos anos atrás, não vou aqui dizer para não revelar a minha idade. A gente foi colega, né? Não vai revelar no meu, da minha também. Tem muito tempo, que mostra justamente que esse é um tema que vai e vem. Justamente vai e vem porque não está totalmente resolvido. Entendi. E principalmente porque é uma agenda muito complexa. Quando a gente olha, então, o spread e as diversas componentes do spread, a gente começa a entender por que o spread no Brasil é tão alto. Já foi pior. Então, lá na década de 90, na verdade, no final da década de 90, o Banco Central lançou o que chamava à época o projeto Juros e Spread Bancário. Certo. Foi a primeira vez que realmente se olhou para o spread bancário e se identificou ali uma série de problemas. Ou seja, o Banco Central queria ampliar o volume de crédito na economia, queria reduzir o custo de crédito e começou a botar uma lupa ali no spread para entender exatamente onde é que estavam os problemas. De lá para cá, o spread caiu, muita coisa foi feita, mas ainda tem uma agenda enorme aí pela frente para que a gente consiga realmente reduzir para patamares que a gente observa em países, não vamos nem falar de países desenvolvidos ou Estados Unidos, Europa, mas patamares como a gente observa no Chile, como a gente observa, né, em países emergentes também que estão em níveis mais adequados do que os nossos. Qual que é o problema de ter um spread alto? O primeiro problema, essa é uma excelente pergunta, crédito gera crescimento. Certo. A gente, né, que é economista, durante muito tempo a literatura econômica se bateu em relação a qual o sentido de causalidade. Se era crédito que gerava crescimento, se era crescimento que gerava crédito, porque a correlação existe. Onde cresce mais, tem mais crédito. Os países mais ricos têm um sistema financeiro mais bem desenvolvido. Mais aprofundados e assim vai. Quando a gente olha para um sistema financeiro como o nosso, em que o crédito é muito caro e escasso, isso significa que um dos grandes motores de crescimento, que é o crédito, não está funcionando como motor de crescimento. Claro. Então, se a gente quer crescer de forma sustentável, aumentar o potencial da economia brasileira, a gente precisa de um mercado de crédito mais profundo. E para isso, tem que ter mais crédito e tem que ter crédito mais barato. Tem que chegar mais gente também, né? Exatamente. A gente tem que ter, tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda, a gente tem que ter um mercado que é um mercado muito mais profundo, mais amplo do que o que a gente tem hoje. A gente está falando que a questão é super complexa, tem vários fatores que explicam esse spread. O que na tua experiência, conhecendo também a literatura, o que é mais importante para entender spread? Acho que a primeira informação importante que a gente precisa deixar muito claro, não existe bala de prata. A gente ouve muito a história de o spread é alto porque o lucro dos bancos é alto. Vamos acabar com o lucro dos bancos? Nós vamos acabar com o crédito, não vamos acabar com o spread, não vamos reduzir o spread. Então, assim, não existe uma bala de prata, não existe uma razão que explique o spread bancário mais alto no Brasil.
é um conjunto de questões que na formação do crédito eles vão fazendo com que o nosso crédito seja mais caro. Então basta a gente olhar a jornada de crédito. O que é a jornada de crédito? É desde o momento que a pessoa vai até o banco, pega um crédito, como é que ele é precificado, ou seja, como é que o banco olha para esse risco e precifica esse risco. Aí depois, se o cliente paga, se o cliente não paga, se tem uma garantia, se não tem uma garantia. Ou seja, toda a jornada, desde a originação até a cobrança, nós temos gargalos e fatores que geram um aumento do crédito, um aumento do preço do crédito. Vamos pensar então primeiro na originação. Crédito está muito vinculado à assimetria de informação. O que é assimetria de informação? Eu sei mais de mim do que o banco sabe da minha capacidade de pagar esse crédito. Então, todas as vezes que a gente tem mais informação sobre as pessoas, mais o banco consegue cobrar o risco, que é o risco relativo mesmo àquela pessoa. Ele consegue separar os bons dos maus pagadores. Ele consegue separar os bons dos maus pagadores, ele consegue cobrar menos dos bons pagadores. Porque hoje os bons pagadores estão pagando pelos maus, né? Exatamente. Como o banco não consegue, não tem informação suficiente, ele não consegue separar, ele cobra uma taxa que é a taxa média, que faz com que os bons pagadores paguem pelos maus pagadores. Então esse é o primeiro ponto. E não é só o banco, mas o sistema como um todo. Então mais informação no momento da originação do crédito é o primeiro fator importante. O segundo fator, que esse é o que mais pesa no Brasil, é a questão da cobrança. Ou seja, quanto que, uma vez o crédito não pago, quanto que o banco é capaz de recuperar? No Brasil, para cada R$1 não pago, os bancos recuperam 15 centavos. Nos outros países, isso chega a 65, até 80. Isso pode demorar, inclusive, no Brasil, né? E no Brasil demora-se, em média, 4 anos, enquanto nos outros países a gente está falando de 1 ano para recuperar esse crédito. Então, essa combinação de se recuperar pouco e se levar muito tempo para se recuperar o crédito inadimplido, também custa. E isso volta sob a forma de uma taxa de juros mais alta ou de um spread mais alto. Porque dado que eu não vou recuperar o crédito, e eu não sei exatamente quanto que eu não vou recuperar, e quanto tempo vai levar para eu recuperar aqueles 15 centavos lá na frente, eu tenho que cobrar isso antecipadamente. Até porque a gente tem que lembrar, o banco empresta um dinheiro que não é dele, é o dinheiro que ele capta. Então, se alguém não paga aquele dinheiro, o prejuízo não é só o juro. O prejuízo também é aquele valor do principal que o banco tem que devolver para quem emprestou. Para quem aplicou o recurso lá. Então, quando a gente olha tanto a parte de assimetria de informação quanto a parte de recuperação de crédito, essas duas componentes, e aí tem uma agenda grande, várias medidas para cada uma delas, respondem por esse crédito mais caro. Mas o Brasil, ele é, como a gente chama, jabuticaba nesses aspectos. Porque o Brasil é um jabuticaba no spread. Ele tem coisas específicas, jabuticaba é coisas específicas da economia brasileira, né? Ele também tem jabuticabas nesses aspectos? Tem, principalmente no caso da recuperação de crédito. No caso de assimetria de informação, a gente está evoluindo. Hoje aprovamos, finalmente, depois de quase 10 anos de discussões, o cadastro positivo, que é justamente a possibilidade dos bons pagadores estarem registrados como bons pagadores nos birôs de crédito. Então o banco sabe, até outro dia o banco só sabia quem era mau pagador. Agora a gente vai ser capaz de diferenciar os bons e os maus. Só sabia dizer quem está negativado, né? Exatamente. Mas entre as pessoas que estão ali no mercado de crédito, não consegue dizer quem tem mais probabilidade ou menos probabilidade de repagar. Exatamente. Então a gente avançou nessa questão da originação e da assimetria de informação. Ainda temos um cadastro positivo que é muito tímido se comparado com os outros países. Mas, pelo menos, é um avanço. Um outro avanço que o Banco Central está discutindo agora é o Open Banking, que é a abertura do mercado bancário, de forma que outros participantes também entrem. Então, as fintechs de crédito, as instituições de pagamento, elas passam a fazer parte desse ecossistema e fomenta-se mais competição e também transaciona-se essas informações que hoje estão muito no sistema bancário de uma forma mais aberta. Então, nessa parte de assimetria de informação, a gente está avançando e a gente era uma jabuticaba, agora a gente pelo menos está mais na direção da normalidade.
Agora, na parte de cobrança, a gente realmente tem as nossas jabuticabas. E já foi pior, né? Já foi muito pior, mas ainda assim, hoje quando a gente olha para trás, a gente tem hoje consignado, certo, que é uma forma de garantia do crédito pessoal, a gente tem a alienação fiduciária do bem imóvel, antes a gente só tinha hipoteca, o mercado de imóveis, de hipotecas, não funcionava, porque era impossível retomar uma garantia. Certo. Então, qual era a decisão do banco? Ele não emprestava, porque ele sabia que se o cliente não pagasse, ele não ia conseguir retomar a garantia. Claro, a garantia não vale de nada. Né? Hoje a gente tem a alienação fiduciária que permite que essa garantia seja retomada, certo, e retomada de uma forma relativamente mais rápida. Então, o mercado de crédito imobiliário também se desenvolveu. Mas ainda temos dificuldade na recuperação de garantias, temos um ativismo judicial, certo, aquele juiz que trata sempre o devedor como hipossuficiente, então olhe sempre... É claro que assim, a nossa tendência é olhar no individual e dizer, realmente, o devedor perante um banco, ele é pequenininho, certo, mas claro, existe um contrato ali que foi assinado. E cada vez que um juiz decide em favor desse devedor, rompendo um contrato de crédito, na verdade, ele está prejudicando o sistema como um todo. Certo. Porque a atitude dos bancos é dizer, bom, não adianta, porque já que o contrato não vale, é melhor eu não emprestar. Então, todas essas decisões também judiciais que vão contra a segurança de contratos, contra o ambiente de negócio, contra a estabilidade de regras, e isso no Brasil é muito forte, certo, é também uma jabuticaba. Tá. Tem muita gente que fala de problema de competição no mercado de crédito, né? Que tem poucos bancos e isso aí faz com que eles tenham um certo poder de mercado e consigam cobrar juros mais altos, contribuiria para o spread. Isso é relevante empiricamente ou não? Bom, todos os estudos que tentam medir a competição bancária no Brasil mostram sim que nós temos um mercado concentrado, certo, mas existem outros países que também têm um mercado concentrado e não se encontrou evidências entre a concentração bancária no Brasil e o spread mais elevado. O que é claro que assim, isso não quer dizer que competição não seja importante, isso não quer dizer que a gente não tenha que fomentar a competição. Claro. Ao contrário, temos sim sempre que fomentar a competição, porque a competição também traz inovação, traz redução de custos, traz aí eficiência para o sistema. E isso o Banco Central hoje está olhando muito fortemente. Então, o Open Banking, ou seja, a abertura do sistema, todas as atividades ali de uma agenda que o BC agora rebatizou de BC hashtag, são com vistas a aumentar a competição no sistema. Agora a gente tem que sempre fazer isso com muita segurança, porque afinal de contas um sistema sólido é muito importante. Crises bancárias, nós sabemos, né, nós somos mais velhos, que machucam muito a economia, machucam os consumidores, os depositantes, os tomadores de crédito. Então, mesmo essa abertura está sendo feita pelo Banco Central, esse fomento à competição, de forma muito, muito segura, muito responsável. Certo. Tem esse lado de simetria de informação, de risco de não conseguir repagar na justiça. Isso é tudo bastante relevante, mas, por exemplo, tem uma modalidade de crédito que é o consignado, por exemplo, para funcionários públicos, que o risco é quase zero para o banco, né? De não conseguir recuperar, porque ele vai lá e pega direto da folha de pagamento. Eu dei uma olhada no dado hoje, o juro é 20% ao ano. E a gente está falando aqui de uma Selic de 6%, que é o que o juro que o banco consegue captar, né? Então tá sobrando muita coisa ainda aí, né? Qual que é o teu... Você falou, é lógico, não tem bala de prata. Eu acho que 20%, eu lembro quando eu morava nos Estados Unidos, 20% era que se cobrava no cartão de crédito. E aqui no Brasil cobra-se 300% no cartão de crédito. Então tem coisa ainda aí sobrando, lógico, a gente é uma agenda ainda em movimento, mas qual que é o teu... O ponto aqui é importante, assim, ainda assim, quando a gente pega, né, créditos mais seguros, realmente a gente ainda está falando do spread alto, de uma taxa de juros muito alta. Mas o ponto é que a gente falou aqui da originação, a gente falou da cobrança, mas existem outras componentes do spread. Por exemplo, os custos administrativos, os custos regulatórios, compulsório, tributação, tudo isso também vai compondo ali o spread. E no Brasil a intermediação financeira é muito tributada. Certo. É muito mais do que em outros países.
Então, esse é um ponto, inclusive em tempos, né, de se Discussão falar de de CPMF, volta de CPMF com outro nome, é bom a gente ficar atento, porque quem paga essa conta é o tomador de crédito lá na frente. Sim. Então, o Brasil se tributa muito à intermediação e o Brasil tem níveis de compulsórios, que são as reservas que os bancos têm que depositar junto ao Banco Central, que também são muito mais elevadas. Isso é muito grande. Isso tudo é custo. Certo. E ainda tem uma terceira componente, também vinculada a essa questão da regulação, que é a regulação prudencial, para evitar crises bancárias, que é o capital mínimo que os bancos têm que carregar, as provisões que eles têm que fazer para cada uma das operações de crédito que são feitas, que são concedidas. Isso tudo vai se somando. Certo. Por isso que eu digo, assim, não tem bala de prata, não é resolver só a competição, não é ampliar só a competição, ou reduzir tributação, ou reduzir o compulsório, ou melhorar a cobrança, ou melhorar a simetria de informação. Tudo isso tem que ser feito de forma que a gente consiga, de fato, resolver essa questão. Certo. O que explica um juro de 300% no cartão de crédito? Isso é uma coisa que eu, como economista, não consigo entender. Essa é uma pergunta importante, porque assim, o Brasil também tem uma outra jabuticaba. A gente tem o chamado parcelado sem juros. Certo. E quando a gente vai lá no comércio, na loja e parcela, compra, na verdade, isso é tudo menos sem juros. Você está pagando juros, sim, que está embutido onde? No preço do produto. Claro, sim. Então, o produto que custaria 80, ele está custando 100. Só que, no Brasil, já até pela cultura do cheque pré-datado lá atrás, se estabeleceu isso no mercado, é cultural. Esse produto parcelado sem juros, ele nasceu justamente do pré-datado, que, como o cartão de crédito é mais seguro do que o cheque pré-datado, muito sujeito a fraudes e também inadimplência, é um instrumento que é um instrumento à vista, é muito mais complexo, a gente foi migrando para o parcelado sem juros. O parcelado sem juros, ele tem um juro embutido. Esse juro está embutido no preço do produto. Toda vez que você demora para receber, tem juros. A gente sabe disso. Com certeza. Mas o que acontece? O banco paga ali parcelado, grande parte do saldo do cartão de crédito está nessa modalidade de parcelado sem juros. Certo. Aí tem aquelas pessoas que não pagam essa fatura. Claro. Essa sim, na hora que ela não paga a fatura dela, essa vai incorrer em juros bancários. Lembrando, parcelado sem juros, o juro, na verdade, está no preço do produto. Isso. Não é o banco que está te cobrando, é o preço do produto, porque, obviamente, a loja vai ter que descontar isso e vai pagar um juro. Agora, o saldo, que é o saldo que incorre juros, é da pessoa que não paga a sua fatura. Paga ali o mínimo e rola o resto. Certo. Essa é que o juro é muito alto. E basicamente por quê? Porque tem hoje um saldo muito pequeno para remunerar o saldo todo que está carregado no banco. Porque o banco, sobre esse valor que ele parcela e que ele não cobra juros, ele tem que alocar capital, ele tem todo o custo administrativo, custo operacional, e isso acaba sendo remunerado pelo aquela parcela pequena que não paga a sua fatura e mais, que tem uma inadimplência altíssima, em torno de 35%, 40%. Então, só quem paga, no final de contas, essa conta toda, são os poucos que pagam juros sobre o seu cartão de crédito. Entendi, são os que deixam passar... Deixa passar, por isso que é importante não pagar o mínimo, pagar a fatura toda, se controlar no consumo, porque você que rola a fatura e paga, você está pagando por quem rola e não paga, e está pagando uma boa parte de quem não paga juros no cartão de crédito. Aliás, precisa tomar cuidado, né? Aquele pagamento mínimo lá não está falando que você só tem que pagar aquilo, tem que pagar a conta inteira, né? Exatamente. As pessoas podem se confundir. E aí a gente entra num outro tema, que também é importante para fins de spread, educação financeira. Claro, claro. Educação financeira é um fator fundamental para a redução do spread bancário no Brasil. Para a gente entender questões que são complexas mesmo. Ninguém é obrigado a entender como é que funciona um cartão de crédito, como é que funciona um juro composto, mas uma vez entendendo, você consegue gerir melhor esses instrumentos. Exato. E outra coisa assim, o juro é um preço, né?
Quando a gente vai no supermercado, a gente compara preço, sei lá, de margarina, fala assim, não, essa tá mais barata, essa é mais cara. O produto financeiro é mais complicado. Claro. Quando a pessoa entende que aquilo é um preço, pode se comparar melhor os juros e pode tirar um pouco do poder de mercado do outro lado. Né? E principalmente entender quais são os instrumentos adequados para cada necessidade que você tem. Claro. O cheque especial é outro caso aqui que sempre vem, né, na cabeça da gente o nível de juros do cheque especial. O cheque especial não é um instrumento de crédito. Ele é um instrumento de conveniência. Verdade. Você só deve usar em situações muito específicas e por um prazo de 2, 3 dias. Isso, Quem usa o cheque especial de forma sistemática está usando como instrumento de crédito porque ou é mais conveniente e está usando errado, certo. ou então não entende que existem instrumentos muito mais baratos que são mais adequados para quem precisa de crédito todo mês. Então, educação financeira é outro fator dessa agenda, que é uma agenda tão ampla, tão complexa, cheia de ações muito pequenas, mas que no seu conjunto é que vão fazer a diferença. Legal. Outro ponto que eu queria voltar, a gente falou aqui de custo administrativo. Eu acho que tem essa discussão que no Brasil o sistema financeiro ele é bastante seguro. Eu acho que a maioria dos economistas concorda com isso. Sim. O Banco Central com uma regulação bem próxima aos bancos para evitar a crise financeira, bem mais forte que em outros países. Né? Então acho que a minha questão é o seguinte, acho que você já chegou a comentar um pouco quando a gente estava conversando aqui durante a entrevista. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Tem um trade-off aí, por exemplo, que eu preciso de um sistema super seguro, será que eu não tô... É o preço que a gente está tendo que pagar esse crédito super caro aqui? Tem um trade-off, mas mais uma vez, esse também não é bala de prata, né? É justamente porque ninguém quer um sistema mais frágil e ninguém quer pagar demais. Claro que existem aí medidas, esse trade-off existe. No caso do Brasil, nós temos sim um sistema mais caro, mais concentrado, porque foi essa tendência a partir do aperto da regulação, querendo um sistema mais seguro. Necessariamente a gente migrou para um sistema mais concentrado. Da década de 90, quando teve uma crise bancária. Depois da crise bancária pós-real, em que nós tínhamos tantos bancos pequenos e que eles foram quebrando um a um porque não conseguiram se adaptar à realidade pós-real. E não só isso, a gente tem que lembrar que teve uma crise em 2008 em que os bancos brasileiros foram muito bem, porque justamente a gente já tinha um processo de regulação financeira muito estrito, muito rigoroso. Então, nossos bancos eram capitalizados, as provisões eram mais robustas. Então, de fato, nós passamos incólumes a uma crise que quebrou bancos centenários mundo afora. Então, tem sim um trade-off. À medida em que você aperta a regulação, aqueles que são capazes de estarem aderentes a essa regulação, normalmente são maiores, tem mais gordura ali para segurar esse processo. Mas nada disso tira de frente a agenda de competição. E é isso que o Banco Central está tentando. Mesmo considerando esse trade-off, ele agora está buscando calibrar um sistema igualmente seguro e fomentando mais competição, mais entrada, mais inovação e novos participantes. Legal. Muito bom. Muito obrigado, Ana Carla. Imagina, foi um prazer. Por hoje é isso, pessoal. A gente volta a conversar em uma próxima oportunidade. Confira mais conteúdo no nosso site www.porque.com.br. A gente também está nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter. E é isso aí, deixe seu comentário, sua curtida, a gente volta a conversar na próxima entrevista. Um abraço.